para a nossa última live do ano de 2020. Nossa, que emoção! E aí eu fiz uma enquete nos stories perguntando qual, né, uma dica de assunto. E o Fernando, meu queridão amigo, ele sugeriu que nós fizéssemos uma live sobre planejamento. E é isso, né? É bem nessa época de final de ano que a gente planeja o ano, planeja metas, faz metas de 2021. Então tem, né, essa questão de fazer ou não fazer planejamento. E é legal porque eu sempre gosto de estar trazendo aqui teorias, né? Reflexões a respeito, porque eu nunca acredito que tem uma verdade absoluta que vai dizer que tem que ser assim, tem que ser assado, né? E aí tem pessoas que acham que fazer planejamento é bom e tem pessoas que acham que fazer planejamento não é bom. Então tem algumas teorias que vão dizer assim, então tá, planejar, se desde que eu não gaste, não invista muito tempo em planejamento, né? Por exemplo, se eu tenho um projeto para executar, se eu pegar de repente 10 a 20% do tempo de execução desse planejamento para então esse período, né, reservar para planejar, então vale a pena, porque senão eu vou gastar muito tempo planejando e vou ter pouco tempo para executar, né? Então tem pessoas que dizem isso. Já tem outras pessoas, né, que dizem o seguinte, que investem, né? Eu não gosto do termo gastar. Investem muito tempo em planejamento, porque o tempo que eles passam planejando e refletindo sobre as coisas, eles vão diminuir o tempo de execução. E até é interessante porque tem o livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, tem um dos hábitos é afiar o machado. E aí eu me deparei com isso essa semana. Ai, sejam bem-vindos, André, Lu, Dinorá, meu paizinho tá aqui. Nós estamos falando sobre planejamento, né? Se vale ou não a pena planejar. E aí estamos falando também né, desse hábito de afiar o machado, né? Porque não deixa de ser um momento de parar e rever as coisas, né? E aí né, esse hábito, né, do Steve Covey que fala nesse livro, ele diz assim, às vezes vale a pena você parar um tempo para afiar o machado para depois você fazer o que você tem que fazer, né? Afiar o instrumento, afinar o instrumento, na verdade, né? Ele fala também. Então, assim, essa semana justamente aconteceu comigo. Então eu tava sempre fazendo algumas publicações na internet, no Instagram e tal, né? E levando um tempo para fazer isso. E eu já sabia que existia o tal do estúdio de criação do Facebook, que daí dava para fazer, de repente, num dia, publicar várias coisas e programar. E eu nunca tirava o tempo para estudar e saber como fazer isso. Até que essa semana eu disse, então tá, vou parar e vou fazer isso. E aí, o que aconteceu? Nossa, tá me economizando muito, muito tempo. Então, quando a gente fala de planejamento, a gente pode ver isso também, né? O quanto, de repente, uma organização, um planejamento vai ajudar na hora da execução. Então, por mais que a gente possa estar, assim, de repente, investindo tempo no planejamento, o quanto isso vale a pena. Então, são coisas de a gente chegar à conclusão, né? Eu fiz uma listinha aqui de coisas para falar sobre isso. Então, bom, além disso, daí vem né, a importância de planejar ou não planejar, né? Porque tem pessoas. Tem uma outra teoria que fala assim. Porque tem que diz assim, né? Primeiro tu mira, depois tu atira, né? Ou seja, primeiro você planeja, você vê exatamente o que você tem que fazer para depois você entrar em ação. E tem outras pessoas que dizem assim, não, primeiro atira e depois mira. Ou seja, no decorrer do processo da execução, você vai melhorando o processo. Então, são os dois paralelos, né? O quanto vale a pena planejar, né? E organizar as coisas de antemão e o quanto também não investimos tanto tempo, às vezes, no planejamento, que daí a gente nem entra em ação. E isso é interessante porque um dos motivos de nós procrastinarmos muitas vezes é o planejamento. Porque planejar, para quem gosta de planejar, né, a gente tem uma energia, uma sensação gostosa no planejar, porque a gente visualiza nós atingindo aquelas nossas metas, nós fazendo as nossas coisas. Então, assim, a hora do planejamento é muito prazeroso. E aí, nem sempre na hora da execução, essa energia é a mesma, né? Muitas vezes não é, porque vem os obstáculos, vem a preguiça, vem uma série de outras questões, né, na hora da execução, que não é a mesma energia do planejamento. Então, às vezes, a gente fica daí focado só no planejamento e não entra em ação.
Então, a gente, quando vai pensar nisso, a gente botar esse paralelo. Ok, eu vou planejar porque eu vou poder fazer de forma mais otimizada, eu posso fazer isso numa melhor forma, mas também eu não ficar presa no planejamento e daí não entrar em ação, né? Porque às vezes a gente, principalmente para quem é perfeccionista, aí quer que saia tudo perfeito e que saia tudo muito bonito, então daí fica planejando com os mínimos detalhes e não entra em ação. E às vezes é melhor a gente ir ao longo do processo recalculando a rota, que eu digo. Oi, Rodrigo. Oi, mãezinha. Oi, Neidinha. Oi, Kátia. Que bom que vocês estão aqui. Estamos falando sobre planejamento. Planejar é bom ou ruim? Quanto tempo às vezes devemos investir no planejamento? Né? E agora nós vamos falar sobre como, então, nós podemos planejar. Tem várias formas que a gente pode planejar. Uma das que eu mais gosto, assim, é a teoria da pirâmide do sucesso do Jerônimo Temer. Eu aprendi com ele isso. Ele faz post-its, né? Ele pega uns post-its e ele vai, então, ele tem um objetivo inicial lá. Aí ele pega, né? Ele tem um objetivo inicial, daí ele vai dividindo esse objetivo inicial, divide em 3. Então tá, para eu atingir esse objetivo, quais são as 3 coisas que eu preciso fazer para que isso fique pronto? Aí ele pega daquele 1 vai ter 3, né? Por isso que é uma pirâmide. Daí desses 3 ele vai esmiuçar para mais 3. Tá, então para essa etapa tá pronto, quais são as 3 coisas que eu tenho que fazer? E aí depois ele olha, né? Então tá, né? Se eu fizer essa parte aqui de baixo da pirâmide, eu vou dar conta dessa, depois eu vou dar conta dessa, e aí eu consigo atingir o objetivo. E aí, por que isso? Porque daí é como se a gente estivesse transformando um grande projeto em mini etapas, em mini passos, né? E aí então eu vou me preocupar em fazer esse aqui, né? Porque daí eu fazendo esse, aí eu sei que eu tô na construção de toda a minha pirâmide, eu sei que eu tô na construção do meu caminho, eu sinto que eu tô percorrendo, eu sei que isso vai fazer com que o resto depois eu consiga atingir o objetivo. Então a gente pega um por vez, né? E ele gosta de fazer isso de post-it com os clientes, porque ele diz assim, então tá, agora a tua tarefa é fazer só esse post-it, né? Se preocupa com isso. Porque às vezes isso também nos atrapalha. O planejamento, às vezes a gente fica com aquele olhar macro de que tem que fazer tudo e aquilo dá, ai, nossa, é muita coisa para fazer. Então, essa forma pode ajudar. Uma outra forma de planejar é olhar, né, que se chama roadmap, essa técnica, que é olhar de trás para frente. Então, eu tenho meu objetivo aqui, então o que eu tenho que fazer antes, depois, né? Então, né, por exemplo, eu gosto sempre do exemplo do coisas mais palpáveis, né, que é o exemplo de um livro, de escrever um livro, né? Então, assim, então tá, depois que tá lá publicado o livro, o que tem antes, né? Tem, de repente, eu tendo que dar os autógrafos, né? Então, eu tenho que organizar o dia do lançamento, então vai vindo até chegar no dia de hoje. Oi, Renata, que bom que você é aqui, estamos falando sobre planejamento. Podem colocar aí os coraçõezinhos, que daí o Insta manda para mais pessoas mesmo. Então, tem essa outra forma de fazer. Uma outra forma de fazer é cortar pela metade. Eu pensar assim, então tá, esse objetivo que eu gostaria de atingir, eu vou atingir ele quando? Daqui 1 ano? Então tá, o que tem que estar pronto, né? Então, cortando pela metade. Isso eu aprendi com o Christian Barbosa. Cortando pela metade. Foi com o Christian? Agora eu não me lembro. Acho que foi com uma outra coach, mas não me lembro o nome dela. E aí corta pela metade, e aí diz assim, 6 meses. Então, em 6 meses o que tem que estar pronto? Em 3 meses o que tem que estar pronto? Em 1 mês e meio o que tem que estar pronto? Em 3 semanas o que precisa? Né? Em 10 dias o que precisa? Em 5 dias, aí vai indo até chegar no dia de hoje. Também tava com saudades, Rê. Nesses dias tava até pensando em você mesmo. E então, tem outra forma de fazer, que fala assim, o nome é 5W2H, né? Porque o W e o H de inglês, né? De ficar fazendo as perguntas why, who, when, how much, né? Então, o quando esse objetivo tem que estar pronto, quem pode ajudar, quem tem que fazer ou quem pode ajudar, o que tem que ser feito, como tem que ser feito, quanto vai custar. Então, não são, né, de a gente fazer uma série de perguntas e fazer, quando a gente responde essas perguntas, a gente quando vê, já tem um planejamento aí. Então, são várias dicas de como planejar. Eu queria saber que vocês que estão aqui, se vocês gostam de planejar, se vocês não gostam.
Se vocês planejam, qual é o método que vocês usam ou qual a maior dificuldade na hora de planejar. Enquanto vocês colocam isso, eu vou falar mais uma outra coisa que eu acho que é muito importante, é que a gente tem que pensar que o planejamento é o nosso mapa, é o nosso direcionamento. Não necessariamente a gente precisa seguir o planejamento à risca, né? Então, assim, eu gosto até de dar o exemplo de cozinhar, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente, né, algumas pessoas fazem todos os dias. Então, a gente pode até planejar fazer uma determinada comida, fazer uma determinada receita, só que de repente a gente se depara que não tem aquele ingrediente em casa, ou que o ingrediente estragou, ou que a gente não tem o suficiente, ou a gente, quando vê, bota além do que a gente gostaria de ter colocado, né? Eu lembro que uma vez eu fiz um estrogonofe botei muita pimenta. Eu digo, nossa, quase não deu para comer. E aí o que que aconteceu? Eu descobri que quando a comida esfria, a pimenta fica mais fraca. Aí a gente conseguiu comer quando a comida esfriou. Olha que interessante. A gente vai descobrindo coisas. Se a gente não fica assim tão, né? De repente vai botar tudo fora e, sei lá, né, ficar chateado. Ou então tá, o que que eu posso fazer? Botar mais água, a gente aprende a botar batata, por exemplo, quando tá muito salgado. Então a gente fica no decorrer da execução, né, do planejamento, pensando, ok, tinha esse planejamento, muitas vezes eu planejo o dia e muitos imprevistos acontecem. Eu gosto de, quando ensino sobre planejar o dia, da gente planejar os imprevistos. Né? Prever os imprevistos, que eu brinco assim, né? Por quê? Porque eles acontecem. E aí, se eu não dou espaço para eles, pronto, daí é certo que meu planejamento pode ir para água abaixo. Mas a gente pode estar, né, pensando em algumas coisas, né? E colocar, por exemplo, se eu tenho atendimentos, de colocar um espaço entre um atendimento e outro, porque vai que um cliente atrase, né? Ou de repente ele está precisando de um pouco mais de tempo, ou você no meio apareça alguma demanda e daí você naquele intervalo você pode fazer essa atividade que surgiu de imprevisto. Então, assim, são várias coisas que podem ajudar, mas eu acho que o principal é a gente, assim, tá tranquilo de que o planejamento não sai exatamente como a gente gostaria. Quem é aqui a Tinzi? A Renata escreveu: planejar eu planejo, conseguir mais que 2 semanas nele. Ai, aí adoro. Olha, legal que você trouxe isso, Rê, porque assim, essa questão do planejamento também é bacana, porque tem pessoas, por exemplo, o Christian Barbosa, ele gosta de planejar apenas 3 dias. Ele acha que 3 dias é um tempo bom, aí planeja 3 dias, aí depois ele planeja o restante. Às vezes, daí tem pessoas que acham que é bom planejar 2 semanas. Você pode fazer um planejamento macro, assim, do tipo, ok, eu quero, vamos supor, eu quero aumentar o faturamento da minha empresa em 100% esse ano. Tá, mas aí 100%, se eu dividir por 12, né, vai ser um pouquinho mais de 10%. É isso? Tá, tô ruim da matemática. Então, quanto que vai ser por mês? Só que ao invés de fazer isso, de repente pode ser assim, não. Eu aumentei 100% lá em dezembro, mas aí em vez de ser 10 do 12 não, é menos, né? 8 por mês, eu vou passar de repente os primeiros 3 meses mais em prospectar, em melhorar minha comunicação, em melhorar meus processos, meus procedimentos, e aí o faturamento vai aumentar mais ao longo do restante dos meses, né? Pode ser alguma coisa macro, assim, né? Oi, Roberto. Hello, quem é você? What's your name? Então, né, daí a Rê aproveitou aqui para trazer mais isso para a gente poder falar, né, de que a gente não precisa necessariamente planejar, assim, ter tantas coisas planejadas. Eu gosto muito de, de também, porque eu acho que quando a gente planeja muito esmiuçado, a gente perde a oportunidade do universo conspirar a nosso favor, sabe? Eu gosto de pensar muitas vezes, por exemplo, assim, e até a gente conversa assim, a Mariane, por exemplo, que é uma que fala muito, né? Ela diz assim, cuida com o que você também tá falando, porque assim, às vezes você diz assim, eu quero ter tempo livre, eu quero descansar. Aí de repente você sofre um acidente, daí quebra a perna e daí não pode fazer mais nada a não ser ficar descansando mesmo, né? Então às vezes a gente cuidar de algumas coisas assim que a gente coloca, né,
como metas, assim, né? Daí, claro, daí esse é um outro ponto, né? Que daí ela fala da importância de especificar. Mas eu tô falando mais com relação ao como a gente atingir aquela meta. Porque às vezes a gente bota na cabeça que, por exemplo, eu gostaria de ter almoço todos os dias feito pelo meu marido. Aí pronto, então o objetivo de repente não precisar cozinhar, ele ficou um como direcionado de que tem que ser o meu marido que faça comida pra mim. Mas se de repente aí eu ganho um mês de marmita grátis de um restaurante que fez uma promoção, sei lá, e eu ganhei. Pronto, ganhei o almoço sem precisar cozinhar, né? De repente eu recebo convites cada dia de almoçar na casa de um amigo. Então, assim, às vezes a gente pode estar fazendo, atingindo nossos objetivos, mas não necessariamente no como, né? Então a gente está aberto também para aquilo que o universo está nos mostrando. Eu gosto daquele filme do Tim, não, do Tim, o Tim Ferriss é o autor do livro, o Jim Carrey, que é o Todo-Poderoso é o nome do filme, né? Que, né, ele tem aquela coisa, né, de Deus e tal, e daí ele fica assim, eu gostaria de ver um sinal. E aí aparece no filme muito engraçado e muito explícito, mas acontece isso muito na nossa vida. De ter uma placa dizendo, vai por aqui. Aí tem um caminhão na frente com um monte de seta luminosa apontando para o lugar assim, vai por aqui. E aí a gente não observa esses milhares de sinais, né? Então, quando a gente está aberto, a gente consegue olhar os sinais, né? Mais assim, né? De forma. Por quê? Porque a gente não está ali tão preso àquele nosso planejamento, né? Então, estamos aqui falando sobre planejamento, já tá várias. Já falamos de várias possibilidades, de vários vieses, assim, né? Aninha, que bom que você está aqui. Eu fiquei com vontade de falar só mais uma coisa antes de nós encerrarmos, que já está no nosso tempo aqui, de quando a gente planeja coisas que não dependem de nós. Então, são coisas que dependem dos outros. Então eu gostaria que minha casa fosse arrumada, ou eu gostaria que tal pessoa entregasse o relatório no prazo, ou que, sabe, quando eu dependo de outras pessoas. Aí a questão complica mesmo. Porque quando eu coloco o meu planejamento sob o poder, eu gosto até de usar essa palavra assim, de outra pessoa, eu perco o poder, porque está na mão da outra pessoa. Então, se a minha expectativa daquele plano se realizar, ele tá sendo executado por outra pessoa, aí sim que o como vai ser feito vai ser completamente diferente, porque essa outra pessoa tem um outro pensamento, tem uma outra energia, tem uma outra lógica de raciocínio, né? E tem outro gosto de fazer as coisas, né? E aí, então, eu tenho que estar mais aberto ainda, porque se então, ou eu faço eu sozinho, eu lembro que quando a gente ficou junto eu e o João, eu sou bem bagunceira, e o João ele tem ele não é virginiano, mas ele tem um ascendente, se eu não me engano, em virgem, não sei. Sei que ele gosta das coisas organizadinhas. E aí, claro, então ele teve primeiro casamento, teve filha, e aí, nossa, era uma bagunça, né? Ele sempre teve, assim, né, essa questão. E aí ele chegou à conclusão, bom, eu gosto das coisas arrumadas, eu vou fazer. Claro que ele me ensinou muito e hoje eu sou muito mais organizada, gosto de fazer as coisas por ele, assim, né? Porque eu comecei a ver, assim, né? Tipo, se eu não faço, ele que vai sobrar pra ele. Se eu tô com preguiça, eu tô cansada, ele também, né? Então, assim, por que eu vou deixar pra ele, né? Então, só que ele chegou à conclusão de que, bom, se é ele que gosta de ver tudo organizado, ele então vai ter que fazer, né? E então, o que que agora, se ele não está afim de organizar e ele está afim de fazer um acordo comigo, assim, de que as coisas então vão ser organizadas de uma determinada forma, a forma como eu organizo as coisas provavelmente é diferente da forma dele. E esse paralelo também gosto de dar o exemplo de cozinhar. A minha forma de cozinhar, eu faço várias coisas ao mesmo tempo e tal. Ele gosta de fazer uma coisa de cada vez. Então a gente viu que a gente. E aí, quando eu quis que ele fizesse as coisas do jeito que eu queria, eu atrapalhava ele. E aí vice-versa, né? Então a gente disse, não, então tá, vamos respeitar. E aí que acontece o seguinte, quando a gente tá, né, planejou alguma coisa e a outra pessoa que fez e não fez exatamente daquilo como a gente gostaria,
tem duas questões aí. Porque ou a gente acaba ficando chateado porque não saiu da forma como a gente queria, ou a gente tem que ficar feliz porque foi feito. Senão eu tinha que ter feito isso. Então isso também vai ajudar, né, nesse processo de planejo, não planejo, faço, não faço, né? Bom, foram vários assuntos que a gente falou aqui. A Pérola tá aqui, que legal te ver. É isso? Não sei se eu falei certo. E aí eu vou dar um resumo bem rapidinho de tudo que a gente falou, né? A gente falou assim, vale a pena planejar ou não, né? Porque a gente às vezes investe um tempo planejando, mas aí a gente ganha na execução. Ou a gente fica muito tempo planejando e aí quando vê não executa. Então a gente fazer realmente, né? Assiste o início da live do que a gente falou sobre isso, né? Os diversos tipos de forma de planejar. Vale a pena a gente afiar o machado, né? Afinar o instrumento. Então, esse período, né? Ainda mais no final do ano que a gente acaba fazendo isso, né? De se olhar, é muito, muito, muito bom, né? E a Rê falou, eu na cozinha sou o general. Pois isso é interessante, né? A gente, às vezes, acaba até daí, ou a gente não tem ajuda dos outros para cozinhar por causa disso, né? É legal a gente se ajudar aí no processo. E aí, claro, né? Não vou poder deixar de falar do planner que eu elaborei, que faz exatamente esse processo de permitir que cada um faça da forma que quiser o planejamento, de a gente se olhar, fazer ver as nossas áreas da nossa vida, ver os papéis que a gente desenvolve, ficar esse período de olhar assim, né? Então, ele é uma ótima ferramenta de ajuda, assim, né? No processo. Que quem quiser, só me manda um direct que eu dou mais informações. Inclusive, estamos começando um grupo de acompanhamento que vai ser muito legal, porque a parte mais difícil é a execução, é o dia a dia, né? E aí, tô feliz de estar aqui com vocês para mais essa live. É a última live TED deste ano. Eu desejo que todo mundo tenha um ótimo final de ano, que a retrospectiva seja ótima, que os planejamentos para o 2021 sejam ótimos, que a gente possa passar juntos em 2021, né? Que a gente possa se ajudar nesse processo, nessa caminhada. E um beijo grande e deixem para mim o que vocês querem de assuntos para as próximas lives, que em 2021 a gente está aqui de volta. Beijo grande e obrigada por estarem aqui comigo. Amo vocês.